Israel chega às portas de Damasco. Nesse momento, as IDFs, as Forças de Defesa de Israel, estão cerca de 20 quilômetros dos portões de Damasco. Este fato é muito importante para você que tem esperança e analisa eventos da volta do Senhor Jesus. Olha para tudo que está acontecendo, principalmente na terra que é o coração da escatologia, que é o Oriente Médio, Jerusalém, especificamente Israel, e o seu entorno, né? Portanto, Oriente Médio. Você que gosta de geopolítica, você que ama a Bíblia Sagrada e olha sempre os acontecimentos desta natureza ou envergadura a partir de um prisma espiritual bíblico. E é assim que eu faço, né? Sempre olho para esses eventos com sabedoria, com equilíbrio, com calma, para não exagerar, não perder a mão na análise, mas sempre a partir de um prisma bíblico, escatológico. Vamos lá, peço um pouquinho de paciência porque rinite, sinusite, garganta. Bom, mas vamos com calma. Bom, o governo da Síria caiu. O governo de Bashar al-Assad caiu. A dinastia da família Assad, que durou aí cerca de 50 anos, contando pai e filho, num total 50, 52 anos, passou. Há quem olhe para este evento com muito entusiasmo. Eu olho com entusiasmo do ponto de vista da escatologia, mas da geopolítica eu olho com preocupação. Porque quando se tem um jogador global ali atuando com um exército de proxy, no caso Rússia, Turquia e Irã, atuando na Síria, Turquia com seus interesses por causa da comunidade dos curdos, o Irã criando o corredor das armas, como ensinei a vocês, o corredor das armas que leva Irã, Iraque, Síria, Líbano, para poder munir o Hezbollah e as outras milícias extremistas na região contra Israel. Não, tem aí Irã e tem também Rússia. Rússia atuando por causa do acesso ao mar, porque a Rússia tem entrepostos militares importantes na região, né? Isso desde a antiga União Soviética, tem a base ali, se eu não me engano, de Tartus, alguma coisa, nome assim semelhante, que a Rússia estabeleceu ali para acesso ao mar, que conecta inclusive facilmente ao Mediterrâneo e por aí vai. Então, quando você tem jogadores deste nível, a mão desses jogadores, um cálculo demasiado ou mal calculado, uma ação mal calculada, você pode levar a um terceiro conflito global. Então, eles atuam ali com os seus exércitos de proxy, medindo um pouco a mão. Tem um ponto positivo. As milícias da Síria, o exército sírio, do ditador, e os grupos extremistas que atuam ali, né, são grupos de procuração, seja grupos iranianos, grupos das jihadis, ou apoiados pela Turquia, ou pela Rússia, que atuava pró-Bashar al-Assad. Você tem maior fornecimento de armas pesadas, certo? Porque eles conseguem comprar do Irã, conseguem comprar da Rússia e etc. Então, um fator Israel poderia ser atacado com armas pesadas pelo Hezbollah, armas compradas do exército sírio. O Irã poderia, como faz, como estava fazendo, fornecendo armamento pesado para o Hezbollah, e também a própria Síria poderia utilizar armas, né, de destruição em massa. Então, você tem um ponto positivo. Você vai obliterar essa capacidade de alta destruição, de grande poder destrutivo desses exércitos que compram armas dessas potências. Mas tem um outro lado. Essas potências vão intervir nas sombras, não vão intervir diretamente, porque traria os outros jogadores pesados para o conflito, levando a um terceiro conflito global. Então teria ali se eu posso usar esse termo, um freio, um contrapeso e etc. nessa situação, né? Os Estados Unidos atuaram e atuam do mesmo modo, enquanto polícia do mundo, enquanto gozando desse status patriarcal da segurança mundial. Os Estados Unidos atuam assim, tanto que tem Israel como seu entreposto, a Arábia Saudita e por aí vai. Então vejam, na saída da Rússia, agora com a saída do Bashar al-Assad, que está lá na Rússia nesse momento, Israel está a 20 quilômetros de Damasco. Israel está fazendo um jogo, um cerco para
criar o acordo de paz, normalizar, divulgar o acordo de paz com a Arábia Saudita, que será o acordo do século. Logo depois deste fato, deste anúncio, virá a solução de 2 estados. É possível que a nossa geração veja de fato o cumprimento de grandíssimas profecias. Então, tem um problema que eu iniciei falando aqui, só para a gente concluir a linha de raciocínio e mostrar as matérias para vocês. O problema é, quando você tira esses jogadores, você oblitera esses jogadores do jogo ali na Síria, e você apoia as milícias radicais, antiga Al-Qaeda, dissidentes da Al-Qaeda e etc., você cria uma terra de ninguém. E facilmente, assim como 2011, a Síria pode entrar em um K.os por causa das brigas de disputa de território e controle de poder, porque o governo central caiu. Israel está aproveitando isso para ampliar a proteção à comunidade drusa, que sofria ao norte de Israel, na divisa com a Síria, sofria com os ataques do exército de Bashar al-Assad. Isso porque, desde a Guerra dos 6 Dias, especificamente no Yom Kippur, Israel conquistou as colinas de Golã. E na nossa aula, lá no Abaplay, na nossa plataforma Abaplay, que tem aplicativo de TV, tem aplicativo iOS e Android, você assiste no site, tem filmes, tem documentários, mais de 200 filmes, documentários, tem aula. Nas aulas eu explico sobre a importância das colinas de Golã, a importância de ter controlado o Sinai, embora Israel tenha aberto mão, a importância estratégica, né, geopolítica da guerra do Yom Kippur. Então, Israel vai ampliar essa zona tampão ali na Síria. Israel está em plena campanha expansionista, né, que muitos falam de Judéia e Samaria. Está na hora de Israel expandir as suas fronteiras, expandir o seu território. E, diante disso, os mais religiosos do judaísmo estão com grande expectativa de que o evento de Israel participar da queda do Bashar al-Assad, do governo sírio, há uma expectativa messiânica nisso, escatológica. Alguns chegam a falar de pré-Gog e Magog, outros mencionam, eu pontuo isso aqui para vocês que é importante, outros mencionam o texto de Apocalipse 16, o rio Eufrates secando, que é um evento que pode ser levado na literalidade por causa de efeitos climáticos, a própria ordem divina do Eufrates secar, pode ser resultado de barragens que estão sendo feitas na região, nos leitos do Eufrates, e também o uso excessivo para a agricultura. Então, de fato, o Eufrates está secando, cumprindo a profecia. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o livro de Apocalipse, capítulo 16. Só que o que é interessante é que a Bíblia chega a mencionar, quando fala de Ezequiel 38, a Bíblia menciona, inclusive, sobre a queda de Damasco, profecia de duplo cumprimento para mim, né, na minha opinião. Jeremias, capítulo 49, perdão. Quando a gente olha Isaías 17, é uma profecia para mim de duplo cumprimento, porque a Síria já foi destruída no século VIII a.C. por Pileser III, se não falha a minha memória. Isso está lá no livro de Reis. A Síria já foi destruída. Assim como Jeremias 49 e Isaías 17 é profecia para mim de duplo cumprimento. Mas a destruição desses inimigos históricos de Israel e o Eufrates secando pode ser tanto literal quanto no sentido de as barreiras que impediam as nações de entrarem, exército que vem do leste, exército que vem do norte, nações que vêm do norte, etc. Os que são de Gog, né? Os que virão contra Israel na grande batalha final, estas barreiras não existem mais. Então aqui tem duplo sentido, literal, e também eu estou falando de 2 eventos ao mesmo tempo, mas que tem a Síria, e especificamente aqui o Eufrates, como um elemento visual para a igreja, perceptivo para a igreja entender o cumprimento dessas coisas. Então, os mais religiosos do judaísmo olham para este evento na Síria, o exército de Israel chegando em Damasco sem resistência, veem isso como um prenúncio da chegada do seu Mashiach, porque nós sabemos que não é o Mashiach. Mashiach ungido é somente o Senhor Jesus, ele já veio, ele sofreu pelos nossos pecados,
pagou pelos nossos pecados e nos redimiu, né? Assumiu toda a nossa culpa. Se não tem mais culpa, não tem sentença. Ok, então o Senhor Jesus nos perdoou, Ele morreu e ressuscitou. Ele vai voltar. Existe muita coisa acontecendo aqui, mas antes de eu voltar a falar sobre Mateus 24, versículo 32, sobre a geração que verá os sinais que vão apontar para a volta do Senhor Jesus, eu preciso colocar para você uma matéria agora do The Jerusalem Post. Para mim isso tem a ver com tudo isso. Israel está fazendo um cerco para liberar os reféns de Gaza, acabar com a capacidade de fornecimento de armas que o Irã tem, isolar o Hezbollah, e agora, inclusive, o Biden tem uma equipe, o Antony Blinken, está na Turquia, negociando a liberação dos reféns de Israel, que estão lá em Gaza ainda. Ok? Então, o Biden, ele quer esse trunfo, ele não quer dar esse trunfo pro Trump, que o Trump liberou os reféns, o Trump fez um acordo com os extremistas que atuam em Gaza, né? Então, ele quer esse trunfo, e a equipe do Biden está na Turquia neste momento. Então, tudo que está acontecendo na Síria precisa acontecer para vir justamente o enfraquecimento desses braços de ferro iranianos, e também braços da própria Turquia, tá? Da própria Rússia. Ok? Sei que tem interesses chineses, mas ainda são pequenos, não são tão representativos no Oriente Médio. Mas os interesses do Irã precisam baixar ali a influência iraniana para depois colocar a Arábia Saudita no jogo. E eu coloco para vocês essa matéria agora. Mega acordo no Oriente Médio. Enviado de Trump, Witkoff, encontra MBS, que é o Mohammed bin Salman, que vai ser o rei da Arábia Saudita, é o príncipe herdeiro, em visita à Arábia Saudita. Este foi o primeiro encontro entre MBS e um representante do novo governo Trump desde as eleições de novembro. O que essa matéria está dizendo? Que o mega acordo será anunciado. Antes desse mega acordo, tem algo que foi prometido para a Arábia Saudita, que é a destruir a milícia do Iêmen, os Houthis. Para a Arábia Saudita ter paz e normalizar com Israel, ela precisa que os Estados Unidos deem a ela garantias, tanto de produção de energia nuclear, quanto mais capacidade de ataque aéreo com caças norte-americanos. Que se os Estados Unidos não fizerem, ela vai comprar da Rússia, certo? Então a Arábia Saudita quer esse acordo armamentista, não quer que Israel seja a grande potência militar do Oriente Médio. A Arábia Saudita quer ser. Então há uma negociação muito forte, muito pesada. E para mim isso já está feito, o acordo de paz entre Israel e a Arábia Saudita, que traz o mundo muçulmano para Jerusalém, senhoras e senhores. A paz, a tranquilidade da paz. Se você está no Abaplay, nós estamos lançando hoje A Falsa Paz. Você deve assistir isso. Está lá no Abaplay. Hoje, estamos lançando hoje. Daqui a algumas horas está publicado. Então vejam. Depois dessa, vou usar de novo essa expressão, de obliterar a capacidade bélica dos Houthis do Iêmen, vai ser feito o anúncio da Arábia Saudita, mas tem um condicionante desse acordo com a Arábia Saudita, que é a solução de 2 estados. Israel reconhecer a autoridade e a soberania do Estado palestino, haver um acordo sobre a divisão de Jerusalém e sobre o uso do Monte do Templo, uma revisão do status quo do Monte do Templo. Sabe o que eu lembro agora? Jesus falando: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Esta geração que ver a figueira brotar. Figueira brotar, nós sabemos que figueira é um símbolo para Israel. Isso está em Jeremias 24, Oséias 9, quando fala sobre a figueira. E mais, como pode uma nação brotar em um dia? É o que a Bíblia diz, é o que a palavra nos ensina. Então está se referindo a Israel. Como pode uma nação brotar em um dia? Foi assim que aconteceu com Israel. Isaías 66, versículo 8. Quem já ouviu tal coisa?
Quem já viu coisa semelhante? Pode uma terra nascer num só dia? Ou pode uma nação nascer de uma só vez? Pois Sião estava em trabalho de parto e deu à luz, seus filhos. Ezequiel 37 também, profecia de duplo cumprimento, fala sobre o vale de ossos secos, essa nação ressurgindo. Então, essa nação que estava ressurgindo ali no Tratado de Balfour, crescendo, era ainda uma figueira seca. Mas essa figueira nasceu. Nasceu quando? Nasceu no Estado de Israel. Quando o Estado de Israel foi estabelecido, 1947, 48, reconhecido publicamente naquela Assembleia da ONU, né, com a votação do brasileiro Oswaldo Aranha, reconhecimento do Estado de Israel, ok, ali nasceu a nação em um dia. Logo depois veio a Guerra da Independência, com Nasser, as forças egípcias, da Irmandade Muçulmana e por aí vai. Depois veio a Guerra dos 6 Dias, depois veio Yom Kippur e tudo mais. Qual é o ponto importante para vocês? Quando Jesus fala sobre a figueira, ele está falando, não passará essa geração sem que veja essa figueira florescer. Ou seja, a figueira seca, ela chama atenção, ela é exuberante não, mas ela nasceu, é só estar seca. Chama atenção quando as suas folhas estão abertas, sua exuberância em destaque, proeminência do Estado de Israel. Israel florescendo para todas as nações. Quando? Jerusalém. Quando Israel conquista Jerusalém, quando os pés dos gentios não pisam mais Jerusalém, mas os pés dos judeus conquistam Jerusalém, Israel está exuberante. Israel está com seus ramos brilhantes, suas folhas brilhantes e os seus ramos crescendo. Proeminência militar, proeminência agrícola, proeminência tecnológica e etc. Israel é uma potência maior potência militar do Oriente Médio. Vejam isso. A nação. Qual é o ponto de partida para mim quando Jesus fala esta geração não vai passar sem que vejam essas coisas? Que essas coisas, os sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus, que apontam para a volta do Senhor Jesus. Então, a conquista de Jerusalém é o ponto central para a gente. Uma geração, aí vem a pergunta, como assim? Quantos anos tem uma geração? Se formos olhar para o Antigo Testamento, uma geração, pegando lá o povo que saiu do Egito, fala que uma geração morreu no deserto, 40 anos. Mas se formos olhar o livro de Salmos, no Salmos 90, fala que uma geração, ela tem 70 anos. Para os mais afortunados, para quem tem maior vigor, 80 anos. Se pegarmos 70 anos, não batem. O que aconteceu? E somarmos 70 anos, nós vamos bater ali por volta um acontecimento importante que aconteceu em 2018, né? O que aconteceu em 2018? Me ajuda aí. 2018, os Estados Unidos reconheceram Jerusalém como capital de Israel. Um evento de exuberância. Donald Trump teve medalha reconhecendo Donald Trump como uma espécie de líder mundial, etc. Então, 2018. Mas não bateu. Se formos colocar aí 80 anos, havendo vigor, 80 anos, nós vamos ter aproximadamente 2028. No penúltimo ano do governo Donald Trump, que vai assumir agora em 2025. Foi eleito em 24, vai assumir em 25, vai até 29, né? Então, vejam, muita coisa pode acontecer daqui para frente. E está batendo com esta previsão. Gente, em nome de Jesus, eu não sou pré-tribulacionista, eu não acredito nessa teoria. Eu estou com os pais da igreja, todos os pais da igreja, todos os pais da igreja eram meso ou pós-tribulacionistas. Um ou dois era meso, por interpretação, a gente lendo os escritos. Todos os outros eram pós-tribulacionistas. Eu leio o apóstolo Paulo e eu entendo que ele era pós-tribulacionista. Eu vejo as falas de Jesus, eu vejo que também está falando sobre a igreja passar pela tribulação. Eu não sou da tese, dessa tese dispensacionalista, eu não gosto do dispensacionalismo moderno. Não acredito nessa fantasia de roupinha ficando, hollywoodiano. Isso foi feito no século XIX e foi... Todo mundo hoje que se converteu, fez um seminário no dispensacionalismo moderno, de modo geral, 90% pré-tribulacionista. Então, eu não acredito nisso. Por quê? Os pais da igreja não acreditavam. Quando eu olho para a Bíblia, eu não acredito. Então tá reforçado para vocês. Tá tudo bem quem acredita, eu não estou discutindo com você, eu não quero isso. Tem mais coisas que nos unem do que nos diverge, nos separa, tá?
Então, eu não estou dizendo que Jesus vai voltar em 2028, 2030. O que eu estou dizendo é que nossos olhos verão grandes acontecimentos que vão anteceder a volta do Senhor Jesus, início da tribulação, depois a grande tribulação e a volta do Senhor Jesus. Eu estou dizendo para vocês, sim, há uma grande chance dos nossos olhos contemplarem essas profecias, como nós contemplamos os acordos de Abraão de 2020. Nós vimos isso. Nós estamos presenciando todo esse chacoalhar das nações, a agonia das nações. Nós estamos vendo a apostasia, os falsos profetas, os anticristos surgindo, a perseguição cristã. São sinais. Tremores de terra, terremotos, né? Tremores de terra, pestilências, fomes, instabilidade. Nós estamos vendo. Então, qual é a nossa expectativa? Nossa expectativa deve estar deve ser em amar o Senhor Jesus e olhar para essas coisas com um prisma bíblico. Então, o que eu vejo acontecendo na Síria, as botas dos soldados israelenses pisando Damasco, quase pisando Damasco, né? Para mim, eu vejo com preocupação, porque o que pode acontecer ali na Síria, com todos os rebeldes se levantando para tomar o poder, pode levar o país a uma grande instabilidade e guerra civil. Mas também percebo que Israel está brilhando, as folhas estão assim, ó, balançando, né? E se prepare, porque vai ter mais exuberância de Israel. Até que tudo que impedia as nações de virem do leste, de virem do norte contra Israel, o Eufrates secando, isso vai acontecer. Depois daquela sensação de paz e segurança, vem a repentina destruição. Bom, eu vou parar por aqui para não complicar a coisa para vocês, mas eu estou olhando para isso, percebendo que estamos vendo dias de profecias. Amém, meus irmãos? O que vocês acham? Comentem aqui embaixo, façam os adendos, dêem a opinião de vocês, são muito bem-vindas, ainda que não concordem com a minha opinião, com a minha análise, mas a opinião de vocês é muito bem-vinda. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, desculpe o pigarro aí, a garganta embargada, a voz fechada, mas o Senhor tem nos ajudado e eu vou ser plenamente restaurado aqui na minha saúde. Um abraço, pessoal.